maioria no Congresso Nacional e que possa, portanto, ter governabilidade. Muito obrigado. Só uma coisinha, quanto às perguntas, eu fui notificado ontem à noite que viria aqui hoje debater o programa de governo. Certamente foi um problema da assessoria do partido, por isso, com o Lima me concedendo, eu enviarei as respostas das questões dirigidas específicas aos participantes aqui, tá certo? Eles têm, inclusive, foi passado manuscrito, certamente não foi um problema da Amparo, mas sim do partido, que eu fui avisado dessa reunião aqui ontem à noite, e a pessoa que viria inicialmente, que era o João Melão, está com um problema de saúde. Uma questão de ordem, as respostas irão e poderíamos inclusive juntá-las no mailing que faremos e fica à disposição de todos os candidatos presentes, mandar inclusive o material que quiser, inclusive o livro que você se propõe, no mailing que mandaremos a todos aqueles que preencheram a ficha de ingresso e dando o endereço de envio de correspondência. Será enviado para você a resposta. Quanto à questão, acho que o professor Tsukamoto pegou a questão-chave. A corrupção provém exatamente porque existe um exagero por parte do Estado quanto às regulamentações. O Estado regulamenta tudo. E é o excesso de regulamentações justamente que acaba provocando a corrupção. O deputado Afif sempre gosta de contar um caso que ele, quando ele era presidente da Associação Comercial, ele fazia questão de reclamar muito dos fiscais. Ele batia firme nessa tecla, reclamava. Aí um dia um amigo dele do setor químico chamou e falou: por favor, Afif, me faz uma, não critique mais tanto o fiscal. Eu vou lhe contar um caso para você ver que o fiscal ele não é o vilão, ele é o herói da história, segundo este empresário. Eu aqui pagava na minha indústria todos os impostos conforme a lei estabelecia. Eu pagava tudo em dia, não deixava cumprir os prazos, as alíquotas, cumpria tudo em dia. Só que a minha situação estava ficando crítica. Em um mês eu estava operando no vermelho, outro mês, vermelho. De repente, um dia chegou um fiscal da minha loja. Falei: vou matar este cara, não é possível. O que vem? Abocanhar mais recursos aqui? Não é possível, eu estou pagando tudo em dia. Eis que, para o espanto dele, o fiscal chegou a ele e disse: não, eu vim aqui lhe dar um aviso, o senhor vai quebrar. Diante deste aviso, ele preocupado ficou, chamou este fiscal para o seu escritório. Nesse escritório, o fiscal organizado que retirou uma série de planilhas e mostrou para ele: veja bem, olha o seu setor, você está pagando impostos demais. O que acontece? Como você paga muitos impostos, o seu preço tem que subir, tá certo? Então o seu preço deixa de ser competitivo. Como o seu preço deixa de ser competitivo, você vende menos, no instante que você vende menos, começa a operar no vermelho. Então esse é o seu problema, você está pagando impostos demais. A concorrência do setor estabelece qual é o nível máximo de impostos que o senhor tem que pagar. Muito bem, e esse empresário do setor químico disse ao Guilherme: então para mim hoje o fiscal não é o problema, o fiscal é a solução. E na definição dele, o fiscal é aquele elemento que adapta a lei à realidade, mediante remuneração adequada. Muito bem, então esse é o problema da economia brasileira. E veja, no instante que você estabelece, deputado, vou levar um posto de gasolina, vai tentar alguém que hoje abrir um posto de gasolina. Veja a questão das faculdades, por exemplo, da regulamentação. Não sei se a mesa que sabia, mas o presidente Sarney proibiu faculdades até 15 de novembro. Depois de 15 de novembro, pode ser que ele permita novas faculdades. 30 segundos mais, por favor. Então, veja bem, é tudo regulamentado. Quando existe um órgão que regulamenta tudo, e você já sabe os meios que muitas vezes você precisa recorrer para permitir que você ganhe aquilo que você quer, então está aí o problema. É a exagerada regulamentação da economia, eu não tenho dúvidas disso. O projeto liberal, na medida em que prega a desregulamentação e uma maior participação à iniciativa privada, certamente vai minimizar esse problema. Quanto à corrupção, eu volto a insistir, corrupção é um problema da justiça, o lugar de corrupto é na cadeia. Se a justiça... Precisa saber quem produziu o caldo de cultura, né? Quem permitiu que a corrupção chegasse no Brasil aos níveis em que está no momento. Seguramente não foi a democracia. De maneira que uma primeira reflexão de bom senso é imaginar que os métodos democráticos são métodos institucionais. E os métodos institucionais têm os seus tempos, têm os seus procedimentos. E na medida em que as pessoas queiram substituir-se ao método e ao procedimento, nós começamos a retificar a democracia mais uma vez. Também o brasileiro médio, que é o nosso caso, precisa se apoderar de uma outra informação. A corrupção não é invenção brasileira. A corrupção provavelmente seja
um dos traços históricos deste momento em todos os países. É só abrirmos os jornais. O que acontece lá fora, isso já foi dito inclusive pelo senador Mário Covas mais de uma vez, é que quando cai um primeiro-ministro no Japão ou na Europa porque é corrupto, ele vai para a cadeia, ele é punido, ele perde a confiança, sai do seu local de trabalho público e é processado. Infelizmente, no Brasil, a corrupção chama-se também impunidade. E o mecanismo democrático institucional para punir o corrupto é a justiça institucionalizada, é o Poder Judiciário. O que o Presidente da República deve fazer é estabelecer, através do exemplo pessoal da sua equipe, uma vigilância constante para que isso não ocorra. Mas a punição, o Presidente não é xerife, nem delegado de polícia, nem juiz de vara criminal. O Presidente é uma instância de poder com a sua vocação determinada na Constituição da República. Por outro lado, estabelecer uma relação de causa e efeito, como proposta na pergunta, corrupção versus regulamentação, é meia-verdade. É meia-verdade. A corrupção está permeando a sociedade brasileira como um todo. Essa história que o Scaglione contou, essa afirmação do deputado Laffife, é um exemplo. É um exemplo. A corrupção é um ser fantástico de duas caras. Mais 30 segundos. Não há corrupto sem corruptor. Na medida em que a iniciativa privada, o dono da fábrica, precisamos dessas pessoas, elas não têm mais atividade nenhuma, algumas nós conseguimos realocar e muitas não foi possível realocar porque não tem função mesmo. E nós então decidimos demitir. Essas pessoas foram ao Poder Judiciário e estão retornando agora em face do item constitucional que lhes deu estabilidade no emprego. E o entendimento do Poder Judiciário é o seguinte: você tem que ficar com essas pessoas, a sociedade tem que pagar essas pessoas, ainda que elas fiquem sentadas sem fazer nada. A semana passada, uma pessoa, um político lá de Pariqueraçu, me contou que lá o pessoal da Sudelpa, que voltou por uma decisão judicial, fica sentado na beira da rua, enquanto passam os caminhões levando trabalhadores para as usinas, para o campo, o pessoal que trabalha de sol a sol, eles passam e veem o pessoal sentado na rua, com os melhores salários da cidade. Os melhores salários da cidade são pagos pelo poder público. Os melhores salários da cidade, sem ter o que fazer. Nós não temos onde colocá-los, não podemos realocá-los, não temos o que fazer com eles. Somos obrigados a pagar por uma decisão do Poder Judiciário. Então, essa é uma questão que eu entendo que talvez o próximo Congresso, este Congresso, ou o próximo Congresso vai ter que abordar com coragem. Com coragem. Não se pode entender estabilidade no emprego, manutenção de pessoas sem função. Estabilidade significa o seguinte: você não pode mandar o sujeito embora porque você politicamente discorda dele, ele discorda de você politicamente, ou porque os olhos dele são verdes ou azuis, ou porque você não gostou do jeito dele. Mas se uma função é extinta, se você não tem função, não pode se manter o critério da estabilidade. Isso daqui é um prejuízo para o conjunto da sociedade, que está pagando hoje milhares e milhares de pessoas sem função. Eu não posso criar função para elas, não posso inventar funções que já não existem mais. Até porque o processo se moderniza, ele deixa de ser. Daqui a pouco nós não temos mais datilógrafas, né? Dentro do serviço público. E o que nós fazemos com as pessoas que não querem se preparar para outros, não querem avançar? Elas têm estabilidade, elas têm efetividade, é delas o cargo. Nós vamos ter que enfrentar isso no Congresso Nacional, no futuro, essa questão da estabilidade com coragem, que é um discurso político, demagógico que tem sido feito, de manter estabilidade acima de tudo, e eu acho que ela deve existir. Você não deve ter o direito de mandar o trabalhador embora pura e simplesmente por razões que não sejam razões estritamente de interesse público. Mas, havendo interesse público, deve ser permitida a dispensa. Muito obrigado. Por gentileza, Plínio. A pergunta é uma garita, desta vez feita por um experiente engenheiro civil e administrador. Ele pede que seja abordado o item 4 e 6 das perguntas em tela. A 6, a mesa considerar já respondida, e pede então que a Angarita se detenha no item 4. Muito de passagem, eu
teria mencionado na minha fala inicial, ainda tomando emprestado, me lembro bem, um argumento do Alberto Goldman, de que essa pergunta pode ser com vantagem vista em dois momentos. Equipe ministerial, né, e a equipe não ministerial. A equipe ministerial, assim chamada de primeiro escalão, ela tem que ser entendida pelas pessoas que estão aqui presentes, né, como um ato político do presidente que se eleger. Né. Agora se acrescenta a este ato político um outro elemento que vem de uma das perguntas muito bem formuladas de como é que vão ser feitas as composições para o segundo turno. Né. Haverá necessariamente um novo espaço para compor. Mas é provável que o candidato vitorioso, que vai buscar alianças, né, mantenha o primeiro compromisso, que é o compromisso do seu programa de governo. E quem o procurar já sabe que vai encontrar esse primeiro compromisso quase que como um axioma para negociar, se é possível negociar com axiomas. Então, agora, trata-se de, também eu na minha fala inicial falei, com quem governa, qual é a equipe, qual é a tradição de trabalho conjunto, qual é a prática que a equipe traz de vida pública e assim por diante. Mas eu quero afirmar que a montagem do Ministério, seja no regime presidencialista, seja a montagem do gabinete no regime parlamentarista, é um ato político e de decisão política. Já o segundo escalão, né, que também é provido através de nomeação de cargos de confiança, ele precisa passar por critérios de maior mérito, de maior competência, de maior familiaridade com a coisa pública, com a experiência administrativa e assim por diante. É provável até, fazendo uma homenagem, sem conhecer muito a administração pública, que se encontre em cada setor da máquina administrativa pessoas devotadas, pessoas que fizeram os seus concursos, que amadureceram nas suas funções e que têm da coisa pública um apreço que nós, em princípio, duvidamos. Que o funcionário público, a partir desses 30 anos de péssima experiência autoritária, passou a ser o vilão da história desse país. É provável que haja bandidos, é provável que haja despreparo, é provável que haja negligência, mas não me custa admitir que haja sinais positivos, que haja gente competente, gente séria e assim por diante. Se coloca, nesse meu raciocínio que eu estou repetindo a rigor, aquela reflexão que eu fiz, que é necessário que o Estado ele próprio desenvolva as suas escolas de quadro para montar, através de convênios com a universidade, a formação de uma elite administrativa, como preparação para a instalação do regime parlamentarista, é provável que a gente tenha um conjunto tentativo para compreender a pergunta que me fez o engenheiro e a resposta que eu estou tentando dar a ele. Obrigado. Pergunta seguinte ao Luiz Rogério, é feita por um analista de sistema. Como a parte está perguntando a idade, e a mesa acho que tem obrigação de dizer, de média idade. O candidato Afif declarou que as negociações da dívida externa seriam feitas aqui mesmo no Brasil. Quando necessário, contactos no exterior seriam utilizados os embaixadores. Não é esta uma colocação demagógica? Até que ponto tais embaixadores estariam tecnicamente preparados para debater questões econômicas, com a mesma desenvoltura de um ministro ou assessor especial desta área? Você poderia repetir o comecinho da questão, por favor? O candidato